Você já parou para pensar qual é a diferença entre religião e espiritualidade? Muitas pessoas acreditam que são a mesma coisa, mas na verdade são caminhos diferentes. E quando olhamos para os ensinamentos de Jesus, percebemos que ele não veio fundar uma religião, mas sim despertar uma nova forma de viver, uma vida espiritual, livre e conectada a Deus. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa questão. Entender o que realmente diferencia religião de espiritualidade. E como Jesus nos mostrou com palavras e atitudes, que a verdadeira fé está além de ritos e tradições. A palavra religião vem do latim religare, que significa religar. A ideia inicial era de criar um caminho que reconectasse o homem com Deus. Com o tempo, porém, a religião se estruturou em instituições, dogmas, rituais e normas. A religião pode ser algo positivo porque ela organiza a fé, ensina valores, promove comunidade e cria senso de pertencimento. No entanto, também pode se tornar algo rígido, onde as pessoas passam a seguir regras externas sem necessariamente transformar o coração. Jesus enfrentou exatamente isso em seu tempo. Os fariseus, por exemplo, eram extremamente religiosos, conheciam a lei, seguiam rituais à risca, mas muitas vezes não viviam o amor e a compaixão. Jesus os confrontava dizendo: "Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim." Mateus 15:8. Isso mostra que religião sem espiritualidade pode se tornar apenas aparência, um peso e até mesmo um obstáculo para o verdadeiro encontro com Deus. A espiritualidade, por outro lado, não se limita a templos, rituais ou sistemas. Ela está relacionada à experiência interior. Ser espiritual é viver uma vida de conexão com Deus, sentir sua presença, ouvir sua voz e praticar os valores do amor, da compaixão e da fé no dia a dia. Quando falamos de espiritualidade com Jesus, falamos de algo ainda mais profundo. Não é apenas buscar paz interior, mas viver guiado pelo Espírito Santo, experimentando a transformação do coração. Jesus deixou claro isso quando disse à mulher samaritana: "Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura." João 4:23. Perceba, não é sobre lugar, não é sobre ritual, mas sobre espírito e verdade. Espiritualidade é vida prática, é mudança interior que transborda para fora. É amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Se tem algo que fica claro nos evangelhos, é que Jesus foi constantemente criticado pelos religiosos de sua época. Ele curava no sábado, conversava com pecadores, perdoava mulheres consideradas indignas e trazia uma mensagem de liberdade espiritual. Para os fariseus, isso era um escândalo. Para Jesus, isso era a verdadeira espiritualidade, colocar o amor acima da lei. Ele dizia: "O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado." Marcos 2:27. Isso significa que as regras não são mais importantes que as pessoas. A religião muitas vezes prende, exclui e condena. A espiritualidade de Jesus, ao contrário, liberta, inclui e transforma. Jesus não fundou templos, não deixou uma estrutura rígida, não criou burocracias. Ele deixou discípulos com um mandamento simples e profundo: "Amem uns aos outros como eu vos amei." João 13:34. A partir desse ensinamento, entendemos que seguir Jesus é mais do que pertencer a uma religião. É viver uma espiritualidade que toca cada área da vida. Vamos resumir para ficar ainda mais claro. Religião: foco em regras, tradições, aparência externa, templos e rituais. Espiritualidade: foco em transformação interior, amor, conexão direta com Deus, vida no Espírito. Quando seguimos apenas a religião, corremos o risco de viver de fachada, tentando parecer bons diante dos outros. Quando vivemos a espiritualidade com Jesus, encontramos paz, propósito e verdadeira liberdade. Jesus não disse sigam uma religião, ele disse sigam-me. Isso muda tudo.
porque seguir Jesus é andar em um caminho de vida, não de rituais. É ter um relacionamento pessoal com Ele, e não significa abandonar sua religião, caso você tenha uma. Significa que a religião deve ser apenas um apoio, nunca o centro. O centro da fé deve ser Jesus e a espiritualidade vivida nele. Ok, mas como colocar isso em prática no dia a dia? Aqui estão alguns passos simples. Converse com Jesus todos os dias. Oração é relacionamento, não obrigação. Medite nos ensinamentos de Jesus. Leia os evangelhos, reflita e aplique na vida. Ouça o Espírito Santo. Aprenda a perceber as direções de Deus em sua mente e coração. Pratique o amor. Espiritualidade verdadeira se mede pela forma como tratamos as pessoas. Viva em paz, com você mesmo, com os outros e com Deus. A espiritualidade com Jesus é algo que se manifesta nas pequenas atitudes. Perdoar quem nos ofende, ajudar quem precisa, não guardar rancor, ser honesto, ter compaixão. Assim, sua vida se torna luz para os outros, como o próprio Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. Religião pode até organizar a fé, mas é a espiritualidade com Jesus que realmente transforma vidas. Ele não nos chamou para seguir regras, mas para viver em amor, em espírito e em verdade. Se você deseja crescer espiritualmente e aprender cada vez mais com Jesus, continue acompanhando esse canal.